Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Antônio Mota, tenho 31 anos e sou responsável pela ilustração e direção de arte do projeto Between Love and Uprising da Witch Games. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando parte desse processo criativo, mostrar, né, um pouco dos bastidores dessa produção nacional que a gente tem um grande apreço, né, a gente tem muito carinho por toda a obra, por toda essa criação que nós fizemos, os personagens, o cenário, a história como um completo. E estou muito feliz de estar aqui com vocês compartilhando esse projeto. Já trabalho na Witch Games há um bom tempo, faço design de personagens, faço cenários também, faço também as ilustrações de cenas também, que são aqueles momentos onde os personagens interagem, é um momento bem crucial das rotas dos personagens, que são muito importantes de terem ilustrados, né? Então vamos lá. Primeira parte que eu separei aqui para vocês, eu separei em tópicos, né? As ferramentas de trabalho que eu utilizo para fazer essa produção, o processo, segunda parte, é o processo de ilustração em si, né? Como ele é feito, desde a concepção do painel de personagens que é feito pela roteirização do projeto, até a entrega do resultado final, né? E por último, a colaboração e revisão, que é uma parte essencial em qualquer projeto de arte, em qualquer projeto no geral, que é a equipe se junta para dar feedbacks no que pode ser melhorado, encontrar um ponto aqui, um ponto ali que pode ser ajustado para melhor transmitir a mensagem, para poder também ter a correspondência histórica do momento onde o jogo está acontecendo. Enfim, primeira parte, ferramentas de trabalho, a qualidade da ferramenta faz a diferença, mas o domínio sobre ela é quem dita a qualidade do produto. Eu botei essa frase aqui porque a qualidade da ferramenta faz diferença sim, mas você ter o domínio para ela é o mais essencial, porque não adianta eu ter a melhor ferramenta do mercado se eu não conheço os atalhos, se eu não sei como o programa funciona. Então, até a ferramenta mais simples, se ela é muito bem dominada pelo profissional, ela pode trazer resultados extraordinários. Primeira ferramenta que a gente utiliza, de modo geral, é o Discord para a comunicação. Ele é muito fácil de utilizar. Ele é uma boa solução para comunicação por voz e por texto, né? Porque tem a opção de você criar canais de tópicos específicos para debater sobre assuntos específicos, sem juntar tudo numa conversa só. Aí fica mais separado por temas. Temos também opções de chamada por voz. A gente pode entrar em call com mais de em um, por um grupo de pessoas, onde a gente discute juntos, faz playtest dos projetos e tudo mais. E também ele tem a possibilidade, enfim, né, acabei de falar, de separar os assuntos. E também existe a possibilidade de compartilhar arquivos pequenos da forma gratuita, né? Se você pagar ele, você consegue compartilhar arquivos maiores. Pronto. A ferramenta principal do trabalho que eu utilizo para ilustração é o Medbang. Por que que eu uso o Medbang? Porque, primeiro, ele é gratuito. Eu gosto de ferramentas gratuitas. Ele também é muito fácil de usar. Ele tem muitos comandos que são semelhantes a outros programas de ilustração. Os atalhos também são muito parecidos. Ele tem uma certa limitação de ferramentas, mas não é uma limitação que impede o meu trabalho, porque a quantidade que tem eu consigo trabalhar muito bem e é a quantidade necessária para eu conseguir reproduzir os trabalhos. Aqui eu compartilhei um pouco a interface dele com vocês, para vocês verem que ele é um programa simples e também semelhante a qualquer outro programa de ilustração. Ele tem a possibilidade de você separar uma paleta de cores, ele tem também o sistema de camadas, né, que é óbvio de todo qualquer programa de ilustração, tem vários pincéis, tem possibilidade também de você personalizar seus próprios pincéis de uma forma um tanto limitada, mas que já funciona muito bem para as propostas que eu utilizo. O Google Drive, que é a ferramenta, um- uma das ferramentas mais importantes, se não a mais importante, é uma das, porque sem o programa de programar, o jogo não sai.
Enfim, mas é uma das ferramentas mais importantes dos nossos projetos, que é onde a gente que é onde nós compartilhamos os nossos arquivos. Arquivos grandes, a gente separa tudo por parte também. A equipe de arte produz e faz o upload dos arquivos, e a equipe de produção e programação pega esses arquivos e implementa nos jogos. Então, ele também, gratuito, fácil de usar, é, ele e também o Google Drive, a ferramenta do Google no geral, ela é muito boa, porque ela é gratuita e ela tem várias variações, uma grande variedade. Temos Google Apresentações, temos o Google Docs, temos o Google Planilhas também. Todas essas ferramentas são utilizadas pela nossa equipe de diversas formas. Equipe de roteiro, a equipe de direção também para organizar os arquivos. Então, assim, um primor. Agora vem a parte de processo de ilustração. Cada parte do processo é de equivalente importância, desde a mais simples até a mais complexa. Por que eu coloquei essa frase aqui? Porque é literalmente isso. Toda a parte do processo é importante. Desde o primeiro esboço até a arte final, toda essa etapa de produção, ela faz parte, é como se fosse um livro. Cada capítulo compõe a obra. A primeira coisa a se fazer, quando nós vamos começar o processo criativo de arte, é definir o estilo artístico que vai ser abordado. Porque ele é muito importante, porque como nós sempre trabalhamos com mais de uma pessoa na produção, não é apenas uma pessoa que faz toda a arte do projeto, ele é muito importante ser definido, porque aí as outras pessoas que vão participar desse processo criativo, desse processo artístico, eles vão ter uma base para poder se espelhar e manter a constância do projeto. Aí vamos lá. Como funciona o processo de criação de personagem? Primeiro, a parte de roteirização e direção do jogo, a direção criativa, eles vão montar um painel de referências, também com descrições de como esse personagem vai parecer, de como ele precisa parecer, né? Vestimentas, expressões, corte de cabelo, tudo isso é muito importante. Com toda essa proposta montada, a equipe de arte vai pegar, no caso aqui, eu peguei o painel de personagens, vi o que estava proposto e comecei a fazer os esboços. Aí aqui vemos do lado esquerdo o primeiro esboço do personagem principal, de um dos personagens principais, né, que é o personagem jogável, que é quem você controla no jogo. E aqui do outro lado direito nós temos a arte final, com a escolha de cores, com também as expressões, que faz parte também do projeto de uma novel, porque uma novel, como ela trabalha com diálogos, os personagens eles precisam ser expressivos. Então, além da caracterização dos personagens, nós também fazemos um pack, né, de expressões para serem utilizadas no jogo. Aqui, ó, como eu falei, temos aqui variações de expressões. E o mesmo processo que é utilizado para a produção de personagens, onde se tem o painel, onde se tem todas as referências visuais e a descrição, também funciona para a produção de cenas e também de backgrounds, que são os cenários que ficam ao fundo com os personagens na tela, com o seu diálogo lá. Esse mesmo processo é reproduzido novamente para todo o processo de arte no geral, para toda a produção de arte no geral. Aqui do lado esquerdo temos o exemplo de como é descrito. As cenas elas possuem frames, que são as variações, porque com o passar do texto, a cena pode variar, ela pode mudar só a expressão do personagem, pode mudar também a postura do personagem, pode mudar também, um outro exemplo, pode mudar também o cenário, também é possível. Então tudo isso é descrito no painel. Do lado esquerdo temos do lado direito, perdão, temos a referência visual de como a roteirização precisa que o personagem esteja disposto, todos os elementos ao redor dele também, como vemos aqui no exemplo.
E aqui no próximo slide vemos como isso é produzido. Com as informações obtidas no painel de personagens, com as referências visuais, o artista, que no caso aqui fui eu, produz o esboço para a produção da cena e em seguida faz a line art do projeto, da ilustração. E isso vai puxar o, o fio para o nosso próximo tópico, que é a colaboração, que é aí que entra a terceira e última parte da nossa apresentação. E por fim, nossa parte final da apresentação, que é a colaboração e a revisão. Todo trabalho primoroso ele é composto por pessoas que, além de saberem trabalhar bem, sabem a importância de trabalhar em harmonia. Essa terceira parte aqui, essa terceira e última parte da apresentação, ela vem mais com alguns exemplos de como funciona a revisão e a direção de arte como um todo. De forma mais resumida, obviamente, mas como funciona. Como havia dito anteriormente, os nossos projetos eles não são feitos do início ao fim apenas por um artista, né? Existem alguns casos excepcionais onde isso acontece, mas geralmente ele é feito com mais de um artista trabalhando no projeto junto. Então aqui eu vim trazer para vocês um exemplo de como isso funciona. Aqui nós vemos um exemplo de como a identidade visual ela se manteve, mesmo com o trabalho de dois artistas diferentes. Por quê? Porque uma direção de arte, a escolha do estilo foi muito importante para manter essa, essa constância visual. Né? Aqui vemos do lado esquerdo o processo de cena, como foi feito por um ilustrador, né, que fez apenas a line da cena. E do segundo lado temos o processo final, como fica com a renderização de outro artista. Aqui vemos, se a gente voltar aqui, ó, a gente vê como se manteve a identidade visual de colorização da personagem. Né? O estilo de arte ele se manteve do início ao fim. E aqui eu trouxe como um segundo exemplo de como a, os feedbacks são importantes, né? Como a direção de arte é importante nesse processo criativo. Aqui vemos um background que foi feito, que foi produzido para o nosso projeto, como ele foi inicialmente produzido. Aí foi-se dados uns feedbacks, né? Eu dei feedbacks de como poderia melhorar a colorização, de como poderia melhorar a ambientação dessa cena, para que ela parecesse mais chamativa. E esse foi o resultado final depois dos feedbacks é, comentados, né? A outra artista absorveu os comentários, ela aderiu às sugestões e corrigiu dando uma outra cara à ilustração. Tá vendo? Ó? Como ficou muito mais ambientado, ficou assim um primor. Esse processo ele é muito importante em todo e qualquer projeto de, de jogo, mas também em todo e qualquer projeto em qualquer área. Você precisa de feedbacks para poder melhorar e assim é até o final. E isso aconteceu em vários outros episódios, né, onde uma pessoa vai ajudando a outra, porque o processo criativo, ele é muito bilateral, né? Uma pessoa sempre aprende muito com a outra e vice-versa. Porque uma pessoa tem acesso a alguns conhecimentos que a outra não tem, por exemplo, ela tem vivências que a outra pessoa não tem, ela tem experiências. E isso é muito importante para todo o processo criativo ter essa troca de, de experiências, né? Assim todo mundo cresce e prospera junto. E considerações finais. Gente, estou muito grato de estar aqui com vocês, de poder ter apresentado essa minha parte do projeto. Eu
novamente, não tenho palavras para expressar meu amor e carinho por essa obra nacional, que eu tive muito prazer, muito orgulho de ter participado do começo ao fim. E é isso, gente, sem palavras. E trouxe aqui duas curiosidadezinhas para vocês, só para finalizar a apresentação, que a minha personagem preferida, acredito que de quase 100% da equipe, é a Francisca. Ela foi, assim, uma personagem muito carismática, muito bem escrita, e eu precisava, eh, como é que se diz? Transparecer tudo isso visualmente. Então, eu espero que todos vocês gostem dela também, como todos os outros personagens, que cada personagem tem o seu carisma, cada personagem tem a sua identidade. Cada personagem vai lhe conquistar de alguma forma. Isso é fato, né? Mas a Francisca, ela tem um humor, ela tem um carisma que não sei explicar, ela é simplesmente muito querida. E a segunda curiosidade foi um personagem desafiador. O Tiradentes pode parecer que não, mas ele foi um pouco desafiador para mim, porque é uma figura, primeiro, que é uma figura histórica e conseguir transparecer todo o heroísmo, né, toda a, como é que se diz? Enfim, conseguir transparecer todo esse heroísmo dele, né, todo esse carisma do da descrição do personagem, né, da roteirização, do trabalho da roteirização para uma imagem, foi um pouco desafiador para mim, né? Mas o resultado final deu certo. Todo mundo adorou ele. Ele também é um personagem que eu tenho bastante carinho, né? Ele é muito carismático também, ele é muito heróico. E espero que vocês também gostem de todos os nossos personagens. Espero que vocês apreciem essa obra tanto quanto nós apreciamos em produzi-la. E é isso, gente. Fica aí o meu agradecimento de Toênio para vocês. Um grande abraço, gente. Muito obrigado.